Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo. Também bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo neste momento. Sejam todos bem-vindos também. Hoje agradecer muito a presença do meu querido amigo, irmão Wilson Freire, que está aqui. Obrigado, Wilson. Ele que vai ministrar a palestra de hoje, né? E o tema que ele usou, que ele vai falar conosco, é alinhamento com as leis divinas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? É um tema bem interessante. Então eu vou, como todos os nossos encontros, né? A espiritualidade já está aqui presente, já está nos auxiliando, né? Preparando tudo aquilo que necessitamos, seja para nosso aprendizado, seja naquilo que o Wilson vai nos dizer, que possa iluminá-lo em tudo aquilo que ele vai nos trazer e também iluminar o nosso entendimento, né? Então eu vou convidar o nosso amigo, o Cleiton, que está aqui, ele fará a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Aqueles que desejar vão fechar os olhos, se conectar com o nosso Mestre Jesus. Vamos se conectar com o nosso íntimo, com o nosso divino. Vamos receber a energia que agora está sendo emanada pela espiritualidade. Nessa manhã de domingo, por estarmos aqui, estarmos bem, com saúde. E que possamos desconectar, pelo menos nessa uma hora, do mundo lá fora e captar o máximo da nossa palestra, emanado pelo nosso irmão. E agradecer, né, por essa semana e por estarmos aqui. Que o Divino Amado Mestre nos abençoe, nos ilumine e nos dê a sua bênção. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Cleiton. Os recados sempre eu deixo para deixar por último, né? Primeiramente, vamos nos concentrar naquilo que o Wilson veio nos dizer. Wilson, fica à vontade. Ótimo dia para nós. Que bom, já estamos na casa espírita. É um bom dia, mas vamos deleitar desse momento e transformar esse bom dia num ótimo dia para nós, para que nós possamos emergir essa energia positiva aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. E o tema de hoje é bastante plausível porque é alinhamento com as leis divinas. A gente vai pegar uma época de Moisés para cá, aí estudar, entender um pouquinho Jesus, a sua caminhada, né? Ao longo dos 2026 anos aí. Moisés trouxe para nós o Decálogo. O Decálogo são os 10 mandamentos, porque antes de Moisés a gente tinha vários entendimentos de vários deuses, várias coisas, né? Aí apareceu Moisés, trouxe o Decálogo, mas mesmo assim nós continuamos desalinhados com a justiça divina, com as leis divinas. Para isso, aportou na Terra, encarnou uma vez só como personagem o Cristo, Jesus, trazendo uma proposta totalmente renovada do que é um alinhamento com as leis divinas, do qual nós separamos por conveniência, por religião, por vários fatores extras, e que hoje a gente se encontra ainda meio cansado, meio extrapolado, meio, parece que deserdado mesmo das consciências divinas, e vamos igual um tratorzão levando a nossa existência, porque a vida é uma só, é encarnado e desencarnado, isso é vida. E purilamos por existência de 0 a 100 anos, de 0 a 90 anos. E é muito interessante esse plano, essa ideia, porque a gente entra num movimento de multidão. Multidão é aquele que se acercava de Jesus para saber das suas
vantagens, as suas glórias, as suas misericórdia conosco. E da multidão tem os seus seguidores. Depois dos seguidores, discípulos. E discípulos, apóstolos. E esse a proposta de nós chegarmos a ser um apóstolo do Cristo. Como Bezerra de Menezes, Euripides Barçanufo, tantos outros aí. Recentemente, Divaldo, Teixeira. Esse povo todo aí é considerado como apóstolo. E nós temos a oportunidade de se aproximar desse degrau mais alto na escala da evolução humana. Para isso, precisamos despojar de vários conceitos arcaicos, arbitrários, no que a religião nos envolveu e muitas vezes, por consequência, por agrado nosso interno, nós aceitamos. Mas temos que ter cuidado com os fake news das religiões e dos religiosos. É fazer uma ampla reflexão, não estamos ensinando nada de novo, muito pelo contrário, estamos reavivando a história do Evangelho, a história verdadeira de Jesus, ainda mais sobre a luz do Espiritismo, que esclarece nós sem dogmas, sem segmentos, sem paternalismo, nada. Jesus, rede vivo, codificado por Kardec, assessorado por espíritos de verdades. Olha só como é que vai tomando uma dimensão bem gostosa de entendimento de quem somos nós, o que estamos fazendo na Terra e qual é o propósito de fazer um alinhamento adequado com as leis divinas para que se instale dentro de nós o reino dos céus. Reino dos céus não é um tijolinho que eu compro para o mundo espiritual. Eu tenho que viver dentro da matéria, mas num significado, num entendimento do mundo espiritual. Para isso eu tenho que ter 3 entendimentos básicos, senão não funciona a coisa, fica uma cadeira só de 3 pernas. Primeiro, somos espíritos. Isso tem que ficar consagrado na nossa interioridade, na nossa intimidade, para que eu possa acessar um escalão verdadeiro do mundo espiritual. Deus único, Pai Supremo, antes dele e depois dele não existe. Deus, provedor de tudo. Tudo que há na terra, no mar e no ar é designado por Deus. Então nós paramos de simbolismo. Como é representado Deus na figura? Não é de um homem, de um velho de barba branca, nada. Espírito. Nós somos espíritos, consequentemente, filhos de Deus. Então, Jonas, meu irmão, nós somos irmãos na divindade divina e, consequentemente, devemos agir como irmandade, não como lobos querendo engolir outros lobos. E para isso tem que ficar sedimentado mais um outro passo. Já tem entendimento de um Deus justo e soberano, bom, honesto, tudo que é de bom. Já tem um entendimento parco, mas já tem um entendimento que eu não sou esse personagem. Eu sou mais que isso, eu sou espírito. Nós somos espírito. Momentaneamente, transitando na existência em determinados personagens para o nosso propósito de estrutura evolutiva. Para isso temos que passar por várias existências. O que não ocorre com o nosso divino Mestre Jesus, que encarnou uma vez para nos exemplificar como devemos se comportar diante das existências para a nossa evolução. Bom, dito tudo isso aí, já fica mais fácil o entendimento do que eu vim fazer na Terra. Do que eu tenho que me preparar para que se instale o reino dos céus, não no Templo de Salomão, não na Casa Espírita. Isso é um movimento acessório para que nós podemos se conectar com a divindade mais fácil. Porque aí entra o ensinamento do nosso querido mestre. 1 ou 2 pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Certamente Jesus está conosco aqui.
Vê o tamanho da responsabilidade. E esse alinhamento que a gente propõe, a gente não, a doutrina propõe para nós, não é coisa de cabeça, é alinhamento. Como é que você pode fazer um alinhamento se você está desequilibrado em alguma área? Desequilibrado todos nós somos, mas tem que ser um desequilibrado consciente, não aloprado. Para isso, a divindade forneceu o quê? Família. A nossa família. Forneceu o quê? A ambientação. Local onde a gente vai progredir. Profissão. Tudo dentro de um esquema harmônico para que eu, através das minhas necessidades, das nossas necessidades, podemos alçar voos evolutivos rumo à luz, da onde nós retrocedemos. Pelas religiões, pelos conceitos equivocados que adotamos como verdade e não é. Então vamos trabalhar um pouquinho esse lado aí para começar a compreender o que é o alinhamento. O que é um alinhamento? Vamos pegar um exemplo fácil. Uma geladeira em casa, manca. Você vai abrir, ela está desalinhada com a superfície. Você torce ela para cá, torce ela para lá, mesmo que ela fica meio fora de esquadro, mas ela fica firme, alinhado com o chão, que eu abro a porta, faço os movimentos e ela não derruba as coisas dentro e fica fácil o manuseio. É isso que é a proposta de hoje para a nossa reflexão íntima. Isso não é para o meu adversário, que hoje em dia nem inimigo nós não temos mais, pelo conhecimento espírita de como devemos se comportar diante dos nossos irmãos. Mas alerta a nós que quanto mais conhecimento eu tenho, mais será cobrado a mim diante da minha própria consciência. Não é diabo, não é Deus, não é Jesus, não é o meu inimigo que vai me condenar. Sim, a minha consciência de ter a oportunidade de ter conhecido os métodos, estar engajado numa casa espírita para o adiantamento espiritual que eu necessito. Podemos pegar várias famílias e nós vemos que cada núcleo familiar tem uma dificuldade. Nós temos que ter muita atenção no que passamos às pessoas, a nossa opinião sobre relação da intimidade familiar de cada um. Eu estou falando da familiar biológico, que não é a nossa verdadeira família. Vê como é que vai abrindo o leque de entendimento? Tudo isso aí para nós podermos se alinhar com a lei divina que é imutável. E através dos tempos, dos séculos, é que nós se desviamos. E isso nós precisamos retornar, o filho pródigo voltando para casa. Ensinamento de Jesus. Pois bem, eu tendo todo esse cabedal de começo para a minha evolução, já fica fácil entender por que eu estou no noroeste do Paraná. Isso, ambientação. Muitos de nossos irmãos não se contentam, vai para cá, vai para lá, fica pulando. Uns conseguem algumas coisas materiais, outros se desestruturam mais ainda. Mas não é o caso de hoje, é nós. Família biológica é o melhor lugar onde a espiritualidade amiga, cheia de misericórdia, através do Pai, me instalou. E eu chego aqui e refugo. Tem que ser do meu jeito. Não. Se eu estou mergulhado naquela família biológica, eu tenho que dar muito de mim e não esperar nada de retorno. Isso chama-se o quê? Um alinhamento. É dar sem receber. Então já começa a mudar o panorama. Eu tenho que ser grato, e gratidão é a coisa que nós menos estamos usando nos tempos de hoje. É a bendita gratidão, nós não temos. Levantamos cedo fazendo aquela prece mecânica, sem extrair de dentro o agradecimento de uma noite tranquila ou de uma noite complicada.
levantamos, tomamos nosso café, vamos aos nossos afazeres, porque isso é evolução também. Trabalhamos o dia inteiro, estressamos, voltamos para casa estressado, ou às vezes aniquilado. Fazemos as nossas refeições, dormimos, não com o propósito de descanso mental, e sim olhando as maquininhas, os radinhos, os tablets. Não temos tempo mais de refletir. Aí vamos levando a vida como ela pensa que é e não é. Porque para ser feliz, gente, não é desse plano, mas podemos já dar os primeiros passos de felicidade. Agora, a alegria de eu ter conquistado essa família, essa profissão, essa ambientação, tem que ser constante em nós. E como é que eu faço essa constância? Através da gratidão. Imaginamos nós no Oriente Médio, bomba toda hora caindo em cima de nós. Olha o conforto que nós estamos. Agora, quando é que eu me dedico de emitir um pensamento de misericórdia àqueles irmãos que estão passando esse suplício, que não é de graça também? A justiça divina, ela é perfeitíssima. Tudo que acontece conosco de favorável e desfavorável são plantações anteriores no qual eu tenho que receber a colheita agora. Vê como é que vai saindo do campo da religião e vamos para o movimento da razão. Jesus não é religioso. Jesus não proclamou nenhuma religião. A religião de Jesus é amor. E amor é constante. É amor com a família, amor com a ambientação, amor com a natureza, amor com a profissão. Tem pessoas que se formam aí para ganhar dinheiro. E está certo. Mas o dinheiro não é tudo. Faz parte. Então, quando você vai escolher uma profissão ou vai indicar uma profissão para um chegado da família, tem que explicar todos esses detalhes. Para que a pessoa não fique marcando o passo só de um lado, manco de um lado. Ele tem que estar ganhando dinheiro, mas servindo a coletividade. E em todos os campos dá para fazer esse movimento. Mas eu, com a minha pequenez, a nossa pequenez, escolhemos determinada profissão porque dá mais. Dá mais dor de cabeça. Porque quando você se dedica só a mamão, o teu espírito enfraquece. Nem muita mamão e nem muita Deus. O que significa isso, queridos? Equilíbrio. Se nós estamos encarnados no planeta Terra, que está saindo de prova, que expiação são poucas, a humanidade tem ainda essa tarefa de expiação. Prova e expiação é o momento em que estamos transitando na Terra, saindo para a regeneração, que não é em 2030, 2050. De Moisés para Jesus, 1.400 anos. Até o século IV, que foi na época de Constantino, a coisa equilibrou. Porque nós éramos muito bárbaros, da pedra lascada, começo da humanidade mesmo, então nós éramos bárbaros. Veio Moisés, indicou os decálogos, mas com o passar do tempo, aquele decálogo ficou igual nós estamos hoje. Com tudo na mão, tudo por fazer, e nada fazemos. E reclamamos, choramos, como deveríamos agradecer. Pois bem, saiu do tempo de Moisés para Cristo aproximadamente 1.400 anos, por isso que a regeneração não é para 2050, é para 2300, 2250, leva tempo ainda. Para quê? Toda essa gama de espíritos equivocados que somos nós, que não é todos, mas boa parte dos espíritos que está equivocado,
possam desencarnar, estudar para o lado de lá e voltar com um projeto regenerativo. É troca de espíritos. Uns vão aprender, outros é deportado, quando é muito maldoso, muito trevoso, ele não vai ter oportunidade de permanecer na Terra. Esse é o exemplo maior de Jesus. Se não permanece na Terra, vai para onde? Mundos inferiores. Por quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Não sei se estão pegando o fiado no meio da coisa, mas começa por esse caminho. Pois bem, para me reajustar com a lei, quem de nós aqui dentro está numa condição de perfeição? Ninguém. E se fôssemos perfeitos, nós estaríamos estagiando em outros globos, em outros mundos. Mas também não somos tão perversos. O que falta para nós é uma lapidação para que podemos se alinhar conosco perante as leis divinas. E qual é o manual desse movimento tão sublime e necessário para os dias de hoje e para a nossa redenção? O Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. Não é a religião de Jesus. Ah, mas e o cristianismo? Pera lá. O cristianismo foi criado pela Igreja Católica no século IV, pelo Constantino, para prender as massas, prender os que ficam só na multidão, só observando. Nossa, o homem cura leproso, o homem anda nas águas, o homem é isso, é a multidão. Mas nós não somos mais a multidão porque nós temos uma consciência desse ser tão magnífico, iluminado, chamado Jesus, o Cristo, que passamos a ser o quê? Os seus seguidores. Olha só, saímos da multidão, somos seguidores. Aonde o homem estava, nós estávamos atrás para ver, né? É na praça pública, lá no galão de dinheiro, é no exemplo do bom samaritano. Farto de exemplo nós temos de sermos seguidores. Só que a proposta de hoje, no século XXI, não é mais ser seguidores. No mínimo, discípulos. E discípulo de Jesus entende todos os seus conceitos que nos eleva, nos enobrece à perfeição. Não a perfeição absoluta. A perfeição absoluta é Jesus, é Deus, é os espíritos mais evoluídos que passaram aqui pela Terra. Bom, dito tudo isso aí, qual que é a nossa posição? Não precisa erguer o braço e nem falar qual a posição que eu estou emergido para a minha redenção. Eu sou a multidão, ainda fico nas praças públicas só olhando os movimentos, para cá, para lá. Eu fico pulando de um galho para o outro, um galho para o outro, procurando a minha salvação? Não. Discípulo, o que é discípulo? Seguidor. Mas eu estou seguindo Jesus à maneira que ele nos explica, tão simples, tão amoroso. Vai no peques mais. Desejar ao outro tudo que você deseja que aconteça contigo, se no lugar do outro estivessem. Você vê que são coisas simples. Honrar pai e mãe. O que a esquerda fazia, a direita não pode saber. São todas propostas pequenas, mas porém de uma grande valorização para a nossa estruturação com alinhamento com as leis divinas. Agora eu chego em casa, uma discórdia que poderia ser palpada, que todo aglomerado de gente sempre tem um do contra. Mas eu, como somos discípulos, olhando já o movimento de apostolado do Cristo, o que é apostolado do Cristo? É aquele ser, aquele espírito que se doa todinho no labor desse alinhamento com o cosmos. Agora, se eu não entendo o que é cosmos, não sei o que é um plano espiritual, como é que eu vou me alinhar? Porque nós não somos isso que nós estamos apresentando.
Nós somos muito mais que isso. Nós somos viajadores do tempo e do espaço. Só que esse tempo do espaço ele está se depurando cada vez mais para o caminho da luz, caminho da perfeição, no qual eu preciso me ajustar para poder estar inserido nesse caminho. E nesse movimento são 28 bilhões de espíritos que está sob a responsabilidade, sob a régide de Jesus. E quando tiver um desses espíritos caído, ele estará conosco. Então, por que nós não vamos adiantando a nossa charrua antes? Carregando a nossa cruz antes? Quem quer seguir Jesus, pegue a sua cruz e me siga. Mas que bendito de cruz é essa? O desajuste familiar é uma cruz, no qual eu tenho que ter um temperamento, uma consciência de manter o equilíbrio ali naquele movimento. A minha miséria material, sempre faltando as coisas, eu tenho que entender por que faz isso. Porque quando eu tinha, eu desperdiçava. Egoísta, queria só para mim. E quem está encarnado na Terra como nós, não sairemos daqui enquanto devemos um cetil. Um centavo nós estiver devendo com o cosmos, nós não saímos daqui. E chega aqui, nós estamos estagiando aqui com arrogância, prepotência, passando por cima das leis. Em cima das leis do homem você até passa, mas na lei espiritual você não foge, não tem como fugir. Porque ela está impregnada em nós. Outros movimentos mais severos. Agora, eu tenho todo esse cabedal de entendimento, e conhecimento é quando eu me dedico a estudar, a me aprofundar mais no tema. Pois bem, por que desajustamos das leis divinas? Egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade, gente. O egoísmo da minha família. Que é a sua família biológica é a única que tem no planeta? Não. São todos os que estão à minha volta. Eu não preciso tirar minha camisa e dar, mas também não preciso tirar a camisa do outro. Eu posso expressar esse amor familiar, esse amor de irmandade no trabalho, na casa espírita, na sociedade, no trânsito, na coletividade de uma maneira geral. Não é só eu. A proposta do Cristo não é eu, meu. É nós, vós. Vê como é que é diferente da lei mosaica? A lei mosaica é sempre um não, um impeditivo, porque nós, naquela época, éramos muito mais bárbaros do que somos hoje. Então tinha que ser mais severo. Aí veio o Cristo com o quê? Qual a religião de Cristo? Católico? Espírita? Não. A religião do amor. E quem que é que o amor nos favorece a nossa evolução? Tudo. É a paciência no campo familiar, no campo profissional, no campo de estrutura espiritual no qual você está inserido. Agora, eu também não vou pegar um tijolinho, comprar um tijolinho para me aportar no céu. Onde é que é o céu? Nós podemos ir até para o céu, da boca da onça, sendo mastigado. O céu é dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós. É isso que precisamos descortinar para que possamos começar a gatinhar com alinhamento na lei divina. Quando eu tenho esse conceito já mais aflorado na memória e na consciência, o doce fica mais fácil de ser mexido. Eu sei quem eu sou, que não é coisa boa. O que está à minha volta não é coisa boa. Mas são todos os espíritos já estruturados para uma evolução. E eu, muitas vezes, jogo para debaixo do tapete. É um casa-descasa, um larga de fio, arruma fio, larga fio, para cá, para lá. Tudo isso é contabilizado na justiça divina. Não por castigo de Deus ou peripécia de Jesus. Não, a nossa consciência. E qual é o medidor da nossa consciência quando nós estamos desavorados? O tumbão. O que é o tumbão? A cova.
Porque eu dou tanto valor nessa matéria. E tenho que dar, porque ela é a expressão do Espírito. Não é beleza de botox e ficar carimbando, essas coisas, não. Isso é coisa passageira. Essa matéria, a nossa matéria, é que nós usamos para expressar as nossas necessidades materiais e espirituais e moral. Esse é o trabalho do qual o Cristo veio exemplificar para nós na nossa jornada, na nossa caminhada. Quando eu tenho esse entendimento, já fica mais tranquilo eu entender o meu campo espiritual. Já não é mais de ficar ajoelha, levanta, procissão. Não, é consciência. Já não é mais de eu ficar gritando nos templos e louvando, erguendo os braços para cá, quando eu devo estender para auxiliar. Vê como é que a coisa começa a ficar meio enfadonha, mas você analisando sobre a sua reflexão íntima, ficar louvando, né? Não, é estendendo a mão. Nunca procurar ser servido, e sim servir. Olha que diferença. Não tem religião com Cristo. Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. Morno jamais. E nós estamos no papel de ficar morno. Ah, é assim mesmo. Essa violência. Reclamo do trânsito. Mas o que é que eu faço para melhorar o trânsito? Nada. Muitas vezes sou mais agressivo ainda do que a agressão que eu recebo. Como é que eu faço para conter uma tragédia? Conter, gente, não é eu ir lá e tentar ser He-Man, não vai cair. Vai cair, por quê? Quem disse para nós que aqueles espíritos que estão estagiando naquele momento não tem que passar por aquela angústia? Mas qual é o papel do discípulo? Que se lasque, caiu o morro mesmo, que agora faltava só pegar fogo. Não. Emite uma oração, uma prece. Prece não é ficar não. É pensamento, é de dentro para fora. Você pode fazer na sua casa, no trabalho, no banheiro, almoçando. Emite o pensamento, meu Deus, e se fosse eu que estivesse lá? Apoia esses irmãos. Isso é um bálsamo. Quem daqui hoje que tem um desafeto, e todos nós temos desafeto, que fez uma prece para ele? Mas bater a chibata nele através do pensamento não bate. Equivocado, desalinhado. Orai para quem vos te persegue. Quem que falou isso? Anitta? Pablo Vittar? Não. Jesus ou Cristo. Quando te perseguirem, ore por eles. E quando nós somos sentidos perseguidos, nós fazemos o quê? Tiramos a pessoa do caminho, tiramos aquele ser do caminho, jogando a sujeira para debaixo do tapete. E ainda depois, com a mãozinha querendo o reino dos céus. Sendo que a lição não foi feita, porque tudo que nós recebemos foi o que nós demos no passado, e eu ainda não consigo entender a reencarnação. Então Deus é injusto. Por que um nasce aparentemente na felicidade e outro na infelicidade? Por que um está enfurnado numa favela e o outro na abastança, no sossego? Gente, está tudo aí, ó. Basta ter olhos para ver e ouvido para ouvir. Mas eu, covardemente, se abrigo nas religiões. Outra fake news. Qual que é a religião de Jesus? Amor. E eu tenho amor? Tem. Mas está adormecido. Precisamos avivar isso aí. Que a coisa fica mais leve a nossa caminhada. O projeto de instalar o reino dos céus, que já está dentro de nós, descortinar esse reino dos céus, vai estar fácil. Basta que eu tenha a proposta de ser sim, sim,
não, não. Sim, sim para as verdades e não, não para os equívocos. Quem está no equívoco precisa passar esse momento de equívoco. Nós, no caos, não precisamos. Olha o guarda-chuva que nós está debaixo. O Espiritismo, gente. O Espiritismo bem compreendido, ele te liberta de vários amarras que você se encontra. O Espiritismo mal compreendido é fanatismo, é pior que os evangélicos. Os evangélicos não têm oportunidade da verdade, eles estão ainda, através dos pastores, jogando aquelas influenciação, principalmente o neopentecostalismo, pentecostalismo, como é que fala? Pentecostal. Isso é trazido dos Estados Unidos, implantado em nós, através dos pastores. Mas nós que somos da ordem de realinhamento, nós não se envolvemos com isso. Caímos aonde? No Espiritismo. Por que nós estamos no Espiritismo? Já pensaram nisso? Por que eu vou na casa espírita? Por que eu vou na reunião? Por que eu faço parte do movimento espírita? Porque fanatismo é uma coisa. Religiosidade é outra. É quando eu vou todo dia na casa espírita, mas não produzo. Eu tenho que ir na casa espírita produzir. Como produzir? Através dos estudos, através dos trabalhos da casa. Outro ensinamento básico de Jesus, onde tiver um ou dois, lá estarei. Se você está sozinho no seu quarto, mas não é o quarto de dormir, roncar, não. O quarto interior. Junto com o Jonas, junto com a minha esposa, ou conosco aqui, vira outra energia, outra vibração. E lá, quem está? O Cristo. Não está pastor, não está divulgador de doutrina espírita. Está o nosso modelo e guia que anda tão esquecido por nossos percalços de ignorância espiritual, material e moral. Eu vou naquela igreja lá porque o irmão está conseguindo comprar o corcel. Barganha. Nós não estamos mais nesse tempo. O nosso tempo da agora é sair de discípulo para ir para o apostolado. E no apostolado não somos santos. Quem que eram os apóstolos de Jesus? Traidores. Judas Iscariote. Cobradores de impostos. Pedro com aquela valentia danada de arrancar a orelha do soldado para defender Jesus. Então não eram santos. Mas se predispuseram a ser apóstolos para se redimir deles mesmos. E por que nós não podemos fazer esse movimento? É fora de moda. Não, gente. Fora de moda é nós vivermos atropelados ou atropelando as pessoas. Nós temos que sair desse nicho de soberba, de arrogância, de prepotência, de aniquilamento moral nosso mesmo e ser servidor, não ser servido. Servir. O que é servir? É eu ter a paciência no reino. Vamos pegar no reino doméstico, porque é o melhor lugar para nós aferirmos como é que nós estamos agindo espiritualmente, materialmente e moralmente. Tem um conclave ali? Tem, porque toda família biológica não é família santa, é acerto de arranca-rabo anterior. Você olha a família ali, você fala, nossa, que bonito. Mas se você for inserido naquela família, não dou um mês, 2 meses, você está com o rabinho no meio das pernas querendo voltar para a anterior, lá onde você saiu. É ali que o seu trabalho é ali. Então, se eu quero despontar como um discípulo de Jesus, eu tenho que ter paciência. Paciência não é tolerância. Paciência de explicar 1, 10, 20 vezes. Isso acontece muito de pai para filho, marido e mulher, marido e sogra. Aquele rolo familiar que nós sabemos. Não quero nem falar nisso. Mas é disso que precisamos falar. Vamos para o aspecto profissional. Quantos desencontros que há no movimento de contabilidade profissional, de harmonizar situações. E muitas vezes eu não quero.
abandono. Dentro da casa espírita é outro processo profundo de contradição de sentimentos, e do qual precisava ser emanado num só. Servir a quem? A Jesus. Mamão, que é a matéria, é consequência. Mas eu só vou na casa espírita se eu tiver a minha Dodge Ram, o meu Rolex. Aí eu vou, para montar o quê? Soberba. Eu não vou para a casa espírita, eu vou estudar o livro dos médiuns para saber o que é uma mediunidade. Obras póstumas, que poucos espíritas lê obras póstumas. E é um livro tão profundo e curtinho e pequenininho que faz parte da sequência do Pentateuco espírita. Vou estudar o livro dos espíritos, pergunta e resposta. Não, mas fica ali, sentadinho, só recebendo e não doando nada. Então, o fator de eu ir todo dia na casa espírita não vai designar que eu estou evoluindo. Eu só estou evoluindo se eu estiver produzindo. E a casa espírita, gente, eu falo por várias décadas que eu frequento. Ela abre um leque de todo o trabalho que você se sente necessidade de aperfeiçoar. No campo mediúnico, no campo de assistencialismo, no campo de coordenador de grupo, de orador. Orador não, conversador sobre o Cristo. Você se encontra na casa espírita. Em outras denominações religiosas, não tem. Vai lá atropelar um pastor. Vai lá ver se entra. Não entra. O clero dele é outro. Vai lá na católica. Tem que fazer isso, tem que estudar teologia. Não precisa isso aí. A teologia está dentro de nós, está dentro do sentimento. Dentro do que eu aspiro, a minha evolução e do que está à minha volta. Já pensou nós no reino do céu, só nós? Agora estou no reino dos céus. E os filhos? E a sogra? O cunhado? Você não quer, né? Mas eles são irmãos. E está na confluência da sua família biológica, não é por acaso. Acerto e arranca-rabo. Teve um movimento aí, mais ou menos, acho que foi 2007, 2008. Quem nasceu em 2008 está com quantos anos, Joana? Que quando deu essa fase aí, diz que Emmanuel ia reencarnar. É lógico que tem. Ele tem que se evoluir, ele tem que estar lá e tem que estar cá. Agora eu ficava perguntando, como é que pode reencarnar numa prole totalmente desequilibrado, um ser tão evoluído como Emmanuel? Você está vendo como é que é? Isso acontecia dentro da casa espírita nessa época. Se ele vai reencarnar, ele vai vir num lugar estruturado. Um lugar já que possa dar mais conforto espiritual, material e moral para ele crescer mais. E virou um converser danado dentro da casa espírita. Emmanuel vai no sul de São Paulo, ali do estado de São Paulo, vai reencarnar por ali. O que isso tem que ver com nós? Nada. Nós temos que olhar para nós. O que está reencarnado para mim, aquele neguinho meio remelante, nossa, os cabelos que levanta, parece assombração. É aquilo ali que você tem que trabalhar. Carinho, respeito. E ele vai olhar no seu assim, esse cara aí eu já conheço. Não é assim que ocorre? Chega um cunhado no portão, você já olha e fala, meu Deus do céu. Mas é esse que você tem que aproximar, porque vocês têm artimanha, tem laços a ser quebrado. Mas eu já fico na defesa. Ele vai me pedir dinheiro. Vai estragar o churrasco. Não, aberto. Já pensou se Jesus fosse escolher só os bons em volta dele? E o homem é tão esperto, eu estou falando de Jesus, que ele veio para quem? Para os doentes. Doente do quê? Coxo, torto não. Doente da alma.
Porque quando nós estamos encarnados nesse momento aqui, é alma. Desencarnou, espírito. Foi pro tumbão, aí começa um jogo gostoso. Gostoso. Se você tentou alinhar com todas as suas forças, todas as suas entranhas mesmo com a lei divina, a sua consciência vai estar desperta num momento, num movimento bem mais favorável do que quando você acordar com a sua consciência e falar, poxa, tive o melhor lugar para crescer, a família biológica, a profissão, a casa espírita, e que fiz de mim? Porque na consciência não vai ter o cunhado, não vai ter a sogra, não vai ter o filho, não vai ter nada. Vai ter só você com você. Aí começa o quê? O sofrimento, que nós denominamos que ranger de dentes. E no sofrimento nós estamos. Se nós fôssemos santos, nós estaríamos evoluídos, como eu disse no começo. Num suporte, num patamar melhor. Porque de 28 bilhões de espíritos que está no planeta Terra, por Ilana, desencarnado e encarnado, nós estamos 7 bilhões e pouquinho encarnados. Basta pegar o Dr. Google ali e puxar 7 bilhões de gente no mundo. Fora disso aí tem o quê? Mais 21 bilhões de espíritos que quer pegar o nosso lugar. A troco do quê? De crescer-se, né, espiritualmente. Deixou de fazer, voltou para o plano extrafísico, que ninguém está morto. Quem pensar que o papai, perdeu nada, separando momentaneamente. Parar com esse negócio aí, morreu, acabou, morreu, descansou. Isso é coisa de religioso, coisa ultrapassada. Quando você for num velório, chega, faz uma oração ali pro cadáver, que ali é cadáver, logo está cheio de mosca. Completou o serviço, voltou à parte espiritual. Quem antecedeu naquele movimento na família biológica dele, está esperando ele do outro lado. Como os nossos desafetos. Quem não consegue se livrar da mágoa e morre magoado, vai encontrar a primeira pessoa pro lado de lá que promova a mágoa dele, alicerça mais. Por isso que temos que se acertar enquanto estamos a caminho. Se acertar não é pedir perdão, não, é sentimento. Eu tenho uma bronca com o Jonas, não consigo mesmo assim, mas o meu sentimento, na minha intimidade para com ele, tem que ser honesta. E vice-versa. Porque a hora que nós baixar o tumbão, não tem trabalho para ser resolvido entre eu e ele. O sentimento está diluído. Muitas vezes você vai num velório, com aquela cara, óculos escuro para dizer que é igual Chico Xavier, porque você vai no velório, a primeira coisa que tem é as marcas dos óculos. Era tão bonzinho. Nossa, parece que tá dormindo. Olha que hipocrisia, cara. Só que aquele mesmo cara que tá ali com a cara para cima, que um dia nós vai ficar também, que todos nós vamos passar por esse movimento, quando precisava atravessar a rua da casa dele, você virava as costas. Ah, tá lascado. Mas quando ele bateu as botas, que tá com a cara para cima, que o fulano morreu, você sai lá do começo do Brasil, lá do Maranhão, para vir aqui. Eu vim fazer uma última visita para ele. Hipocrisia, gente. Ficasse lá no raio do Maranhão e deixasse o cara quieto aqui. Vocês estão entendendo? Os pais da gente. Por mais miserável, mais ruim, mais arbitrário que o pai e a mãe é com a gente, você tem que ter respeito. Por quê? Vamos botar os neurônios para trabalhar? Porque foi aqueles dois que conceberam a oportunidade de você reencarnar. Será que só isso não compensa ser grato com o pai e com a mãe? Se não fosse ele, eu não estava encarnado. Encarnar para quê? Só para... Ai, que menino bonitinho aí. Não. Para a progressão espiritual. E você encarnou junto com aqueles dois ali, porque é com os dois ali que você tem o trabalho mais árduo a trabalhar. Não é com o vizinho. Não é com a sogra.
Se não fosse a sogra, você tinha mulher? Ou tinha um marido? E nós mete o pau na veinha, no veinho. Isso tudo é ingratidão, gente. Que vai custar muito para nós a hora que nós fizermos a travessia. Travessia do retorno. Nós saímos da onde? No plano extrafísico, espiritual. Não é assim que funciona? Viemos. Mas aquele buchão grande. O espírito já está assessorando, já está se movimentando para o reencarne. Quando ele desencarna, faz o quê? O caminho de regresso de novo. Agora eu volto com a mochilinha pequena e levo umas malonas duas só de destroços. E quer o reino dos céus. Então a proposta de alinhamento com Cristo, para a divindade maior que é o Criador, é seguir normalmente o seu evangelho. Não vai custar nada para nós, gente. Não vai. Só vai abrir as nossas entranhas espiritual para que nós possamos andar mais alegres. Porque a felicidade, segundo Cristo, não é desse mundo. Vai entrar agora a época momesca de carnaval. Sorriso para cá, para lá. Daqui 9 meses nós sabemos o resultado. As gravidez, suicídio, os estômagos tudo calcificados de goró. Isso é felicidade? Não é. É uma atrocidade que você está fazendo com a sua genética, o seu veículo de expressão espiritual que precisa ser adornado. Mas eu já tenho problema no baço, no fígado. Nunca tomei uma cachaça. Agora, né, irmão? E para trás. Não sei, rapaz, esfria o tempo, eu fico igual o gato. Não trabalho insalubre, nada agora. Da onde vem isso? Anterioridade. Nossa, eu tenho aquele momento que eu não suporto nem eu, mas eu tento manter o equilíbrio. Da onde vem esse sentimento? Anterioridade. Anterioridade é o quê? Reencarnações passadas. Você quer saber quem é nós? Queremos saber quem somos nós? Olha a nossa intimidade. Olha os nossos sentimentos. Principalmente no afeto à família, no afeto à reclamação de onde eu estou encarnado. Tá certo. Vou só lembrar para nós, em 2014, acho que foi 2014, deu uma crise hídrica muito grande no Nordeste. Um monte de nordestino foge de lá por causa da seca. Não tem água, e quando acha água é insalubre. Não dá nem para gado. Vamos para onde? São Paulo. Por que nordestino tem cabeça chata? Quando ele crescer, ele vai para São Paulo. Vieram naquela banca, que foi um dos estados que mais ajudou a construir a cidade de São Paulo, foi os nordestinos. E, normalmente, eles se reúnem nos bairros mais próximos. Quando deu a crise hídrica, onde é que faltou água? Nos bairros nordestinos. Isso tem uma conversação de amigos de Chico Xavier explicando isso. O espírito veio para passar a necessidade da dificuldade da água potável, fugiu, veio para cá. Tá certo, tá procurando melhoria. Mas ele tinha que espiar tanto aquela dificuldade que foi para um bairro que a água não subia. Chegava cedo, não tinha nem para almoçar, nem para jantar, nem para tomar banho, nada. Aí você para e pensa, por que acontece isso comigo? Anterioridade. Os nossos irmãos que é alocado em favela, já pensaram por que está na favela? Que hoje não pode falar favela, que é discriminada. Comunidade. Concordo. São os Belzebuth dos castelos passados. Adorando reis, aquela prole grandona, desperdício. Mas como você não sai daqui sem dever nenhum cetil, reencarna na favela.
Vê como é que o jogo da existência e da vida é palmo a palmo. Basta você olhar e refletir e estudar, que nós vemos que nós estamos no melhor momento da nossa existência aqui. Olha que maravilha, gente. Nós aqui conversando sobre Jesus, sobre nós. Quantos irmãos nossos não estão atribulados na porta do ML? Outro no hospital? Outro mendigando? Outros totalmente desequilibrados? E nós procurando o quê? A sintonia elevada com sentimentos nobres. Que a partir do momento que eu começo a olhar para dentro de mim e fazer as modificações, não é posição, se eu não quer emagrecer 10 quilos. Agora, dia 1º de janeiro, agora eu vou ser mais manso, e é um lobo voraz, sabe? Esquece. Não precisa falar nada disso, vai fazendo. Eu tenho que ter paciência em casa. Dobra essa paciência. Você se propôs. Eu tenho que arrumar uma profissão adequada com o meu sentimento. Todos nós temos um sentimento profissional. Vendedor, médico, advogado, político. Não, eu vou lhe dar mais. E consegue. Porque a sua cabeça é seu guia. Mas é um mal político, um mal médico. Vocês estão entendendo? Um mal profissional, sempre insatisfeito, sempre pensando, estou lascado. E vai ficar lascado, meu irmão. Ninguém carrega a cruz do outro. Cada um e cada qual com a sua miséria. Além de você arrastar a sua cruz, ajude a levantar do outro que está caído. Essa é a proposta do Cristo. Cristo não salva ninguém, não. O sangue de Cristo não tem poder, não. Isso é coisa de evangélico, coisa de católico. Cristo nos alicerça através do trabalho de servir. É bem diferente. É bem diferente. Do que eu chegar no altar, ajoelhar e ficar, eu faço uma promessa. Ó, fazendo a promessa. Se eu conseguir, eu vou na parte do norte e vou subir 10 vezes a escada e descer. Barganha. A auto-melhora, o auto-retrato da sua melhoria, você largou para lá. Por que você sofre? Porque merece. Eu quero sair de sofrimento. A opção está aberta. Vai por esse caminho ou vai por esse. Que é o livre-arbítrio. Mas não sabe o que é livre-arbítrio. Não sabemos nem escolher. Às vezes você abre o teu guarda-roupa lá, que roupa eu ponho? Vai na mala de sapato, parece uma centopeia, cheio disso. E não tá bom, não tá combinando. O que é isso? Egoísmo, orgulho, tudo que o Cristo veio deletar das nossas consciências que não é favorável a nós. Por que eu não tenho orgulho de ser um discípulo de Jesus? Chegar assim, nossa, o Wilson, ou o Jonas, ou qualquer um de nós aqui, pode ir lá que o cara te dá um parecer adequado para a sua situação. Não chega. E quando a gente consegue ter um pouquinho desse movimento, o que ocorre? Eu saio matracando, igual a Maritaca falando, você viu, o cara ali tá lascado, velho. Não adianta nada. Então a proposta, gente, é nos servir ao outro. Que seja o outro da forma que ele é. Ele está na melhor, como é que fala hoje mesmo? Na melhor versão dele. Como nós estamos na nossa melhor versão. Se nós formos olhar no nosso passado mesmo, pretérito e passado aí, nós corre de nós mesmo. Se eu estou tudo isso, o outro também. Mas eu pegar essa versão do jeito que eu estou caracterizado, formatado agora, e melhorá-la, produzi-la de uma forma com alinhamento com Deus. E o alinhamento com Deus você tem que passar aonde? Por Jesus. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Eu sou o caminho da verdade e a vida.
E eu fico procurando pastor, oradores, esquecendo o nosso modelo e guia, que é tanto falado, mas pouco compreendido. Quem estuda Jesus, quem gosta mesmo de alinhar com as coisas divinas, é pegar Jesus. Não precisa folhear o Torá, essas coisas, não. Pega o Evangelho, de preferência segundo o Espiritismo, porque Kardec, que não é papa do Espiritismo, não é nada, ele é codificador da obra dos Espíritos, e estudar. O que eu devo fazer quando eu recebo um coice? Dá 2? Não. Quieto. Ele tem o direito de dar coice. Ele não tem conhecimento que eu tenho. Agora, eu dar coice nele não posso, porque eu sei que não é legal, não é produtivo. Levei uma sarrafada de um amigo. Eu vou dar nele também? Não. Deixa quieto. Posso ajudar alguém? Posso. Por que não ajuda? Por que não ajuda? Ajudar não é pegar a moedinha que está no painel do carro, vai fazer barulho e dar no semáforo para os outros, não, porque você vai instigar aquele irmão a não produzir para a subsistência dele e ainda consumir cachaça. E eu saio todo, abre o sinal, eu saio todo feliz. Já fiz minha caridade. Ô, gente, não é assim que funciona. Não é. A caridade que nós temos que ter primeiro é conosco. Saber quem eu sou. Eu sou um espírito transitando na evolução, que muitas vezes eu fui inserido numa situação no qual eu gostei, no qual me entravou o meu progresso. Eu fico triste e sofro muito. Tem uma coisa que me sofre muito quando eu ouço os irmãos falando: eu nasci assim, sou assim, vivo assim e vou morrer assim. Aí você pergunta, por quê? Minha mãe, meu pai era assim. Pois vai estar assim do outro lado também. Só de reencarnar nós temos uma posição muito severa para ser corrigido. Ser o melhor que ontem. Ser mais abençoado. Quer dizer, abençoado nós somos todos. Mas só para mim? Eu não distribuo essa bênção? Quando eu vejo um irmão drogado, ou caído, ou bêbado, qual que é a minha reação? Até essa semana eu tive um exemplo. Né? Você sabe que espírito é meio complicado, né? O cara bem na calçada de casa, deitando lá espichado. E eu invocava com aquilo. Não tinha nada a ver, estava na rua, porque calçada pertence à rua. Mas a cabeça do espírita, vou esquentar uma água e jogar por cima do muro. Aí cai nele e ele se explica. Aí eu comecei a pensar, puta, você, cara, logo você que está estudando, tendo a oportunidade de falar de Jesus e com esses pensamentos tão macabros. É macabro, né? É o irmão que está caído. Aí toda hora aquela agonia de mim, eu ia lá no portão, dá uma olhada, porque toda casa tem uma espia, né? Você dá uma... Aí tá lá. E o sol comendo, o cara deitado na calçada. Aí de repente deu uma virada no sol, pegou o tronco da árvore e ele se aproximou. Eu falei, não, agora é a hora de jogar água. Você vê, com tudo isso que ele tem na cachola, ainda vem esses pensamentos para distorcer. Aí, de repente, abriu o portão e estava meio assim, meio grog. O que é uma pessoa drogada? O que é uma pessoa alcoolizada? O que é uma pessoa enraivada? O que é uma pessoa alucinada? Doente. E o que você faz com o doente? Mete um porrete? Não. Você tenta auxiliar. Aí eu ensino de coragem. O porrete está no portão lá de dentro. Espírita, sabe? Esse dia, semana. Falei, deixa esse porrete aqui, se ele falar alguma coisa, o que você vai fazer com o porrete da pessoa? Vai bater, né? Tá certo com as leis divinas? Não. E essas coisas, gente, veio pegando a gente assim, ó, sutilmente. Aí eu cheguei perto, levantei, era o vizinho meu, totalmente embriagado, desatrelado da casa, da prole dele, no qual a mãe dele está em estado vegetativo,
dentro de um quarto, e ele saiu lá do albergue, a pé, para vir ver a mãe, que o pai dele não deixou entrar e nem a irmã. Aquilo me deu uma vergonha tão grande, para você pensando, né? Olha só a amargura do cara e eu querendo bater mais ainda. Eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Falei, como é que pode passar uns pensamentos desses, cara? Aí ele queria um gole d'água. Eu tava com a caneca cheia, morna. Espírita, né, velho? Fazer, né? Botar ele na linha. Ele que tem que estar na linha, não eu. Aí eu fui lá com muito sacrifício, através da minha esposa aqui, peguei uma aguinha fresquinha para ele dele. Ele olhou bem em mim assim, seu Wilson, só um homem bom que nem você. Eu dei uma olhada assim, falei, meu, se você soubesse o que eu estava pensando a teu respeito, você parava com essa bebedeira e virava um anjo. Foi ou não foi, bem? Aí deu uma plumada, levantou assim, você vê que coisa triste aí, rapaz, os caras não deixam eu entrar em casa. Eu falei, não, vai com calma, vai toma um banho, se vira. Que no albergue lá você fica 2 dias só, 2 ou 3 dias, depois põe para correr também, sabe? É complicado. Qual estado você tá, cara? Toma um banho, quer tomar um banho aqui? E eu, tomara que não aceita. Você está entendendo a briga interna? Quer tomar um banho? Não tem roupa para trocar, sabe? Aí eu lembrei das minhas carças velhas, falei, não, dá uma carça velha para ele também, né? Mas fiquei quieto. Depois que ele foi embora, todo cambaleante e sumiu, falei, puta, podia ter fornecido uma roupa, né? Não tem muito, mas dá para dar uma parede de roupa para ele. E ele não conseguiu ver a mãe, que está em estado vegetativo em casa, sabe? AVC, uma pessoa com 52 anos. Briga de família. Ali eu fiquei pensando, aquilo a semana inteira, pensando, como é que pode, né, cara? A gente fala tanto e não vê. Quando vê a realidade, você duvida. Mas tem muitas famílias aí que estão nos conflitos desnecessários. Desnecessário. O que o pai tinha que fazer? Eu falo porque não é comigo. Se fosse comigo, talvez eu faria até pior, né? Era acolher, dar um banho nele e falar assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai ficar responsável de cuidar da mãe aí, ó. A mãe tá precisando de você. Ele corrigia 2 problemas. O do moleque do alcoolismo, ficava de olho nele e dava uma tarefa pro menino, que é um contador de primeira ordem mesmo, sabe? Tá perdido a cidade aí, na viciação do álcool. 2. Vai passar tão rápido, eu não sei, a vibração tá gostosa aqui, sabe? Quarta-feira eu fui num lugar que eu fiquei arrepiado. Olhava no relógio 9 horas. Olhava no relógio 8h59. Falei, meu Deus, não passa, sabe? E os velhão tudo querendo ir para churrasco ainda. Falei, nossa. Então, meus queridos, a reforma íntima que foi tanto profalada e propagada aí, começa nós, no silêncio nosso. Eu vou modificar? Não. Você tem o direito de modificar experiências, análise, olhar, conversar, tudo depurar e tenta não entrar nesse viés do egoísmo. Porque uma pessoa que se droga, uma pessoa que se bebe, uma pessoa desequilibrada, ele é egoísta. Você quer ver uma prova de egoísmo mais severa? É o suicídio. Vou se enforcar, vou dar um tiro na cabeça. Ele pensou em tudo. Só naquelas pessoas que ama que ele não pensa. Egoísmo. E responde severamente do lado de lá. Então, a proposta de hoje, para a nossa reflexão, não é ficar bravo conosco. É nós mudarmos o patamar, mudarmos o nosso padrão para sermos um samaritano que viu o irmão caído e teve compaixão, misericórdia. Tenha compaixão dentro de casa, tenha compaixão contigo mesmo. Pede perdão para você mesmo, não precisa ficar não. Jesus, me dê um suporte para que eu possa sair dessa vibração deletéria, sabe? Que eu possa ser um servidor seu. O que é um servidor de Jesus? Paciência, benevolência. Para com todos.
que certamente a hora que nós retornarmos, nós não vai para a parte espiritual, retornar, nós saímos de lá e temos que voltar para prestar conta. Sem atropelo, sem nervosismo, sem remorso, sem mágoa. Quem tem mágoa aí, não dilui de um dia para o outro, mas dá para ir diminuindo, não assevera ela mais, vai diminuindo, faz uma prece. Você não vai chegar a abraçar um adversário que você tem aquela animosidade, mas não custa você pensar uma coisa boa para ele, desejar um bom dia, desejar uma saúde boa, uma saúde plena, desejar que a pessoa se reconforta, porque tudo que eu emito de pensamento e desejo e ação e reação, vem para mim de volta. A existência dá para a vida o que eu dou para a existência. Se eu sou um cara arrogante, prepotente, antissocial, eu vou encontrar desequilibrado nesse patamar também. Mas qual que é a proposta do Cristo? Jesus? Amor. Mas não é amor da novela das 8 nem das 9. Amor incondicional, como Jesus tem conosco até hoje, e o Pai Celestial. Então a proposta desse domingo aí para nós é essa. Melhorarmos internamente, sem alarido, sem gritaria, sem aleluia, glória, essas coisas, não, interno. Para encerrar, para reavivar o reino dos céus que já está dentro de nós. Não precisa eu implantar ele. É só reavivar. E reavivar como? Evangelho de Jesus. Beleza? Muito obrigado pela paciência, gente. E nesse momento tão aprazível, tão agradável, nós agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus, no qual estamos inseridos nessa casa assistencial Bezerra de Menezes, um dos apóstolos do Cristo, para que possamos aperfeiçoar os nossos sentimentos, os nossos movimentos, com relação a todas as estruturas harmônicas que tem na natureza. E dessas estruturas, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, podemos espargir essa vibração de tranquilidade, de equilíbrio e de paz. Não a paz do mundo, a paz do Cristo, a paz interior do dever sendo corretamente feito à medida da nossa evolução. Mas com o manual do Evangelho de Jesus, tudo se torna fácil para a minha compreensão, a nossa compreensão sobre a nossa vida material, moral e espiritual. Agradeço também a todos os espíritos que estiveram conosco, a quem me intuiu, desejando a todos nós um excelente dia e muita paz nos nossos corações. Que assim seja.